Palavra de Deus para a sua vida. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui nessa passagem bíblica a qual Pedro foi preso, né? E o povo de Deus estava sendo perseguido e Pedro, por ter intrepidez, por pregar a palavra de Deus, foi preso. E a Bíblia nos fala que juntamente ali com Pedro colocaram 4 quaternos de soldados para o guardar. Mas é muito interessante, amados irmãos, e eu vou ler aqui. Quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Herodes, amados irmãos, queria apresentar Pedro para ser morto, para que os judeus se alegrassem mais ainda ali com a morte daqueles que serviam a Deus. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, olha só a situação de Pedro. Pedro iria morrer, ele estava preso por cadeias, e Pedro estava dormindo na prisão. E diante disso, amados irmãos, a igreja estava orando. Anai! Você ora pelo impossível, você ora pelo sobrenatural. Aqui estava a igreja orando incessantemente para que Pedro fosse liberto, para que Pedro fosse livre. E lá estava Pedro dormindo, amados irmãos. Aqui nós vemos, né, a confiança de Pedro em Deus. E ali, amados irmãos, a Bíblia nos fala que os guardas estavam diante da porta guardando a prisão. Mas olha o que acontece quando você ora, quando você clama, quando você busca, quando você intercede por alguém, amados irmãos. Presta atenção na palavra. Os guardas estavam na porta da prisão guardando Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amados irmãos, amados irmãos, quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus envia anjos. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Quando você ora, quando você clama, as armadilhas de Satanás contra a sua vida e contra a vida daqueles a quem você ama caem por terra. Aqui, amados irmãos, enquanto a igreja orava por Pedro, porque havia ali uma estratégia para que através da vida de Pedro o povo judeu se alegrasse. Então era uma armadilha ali maligna. Mas quando nós oramos, Deus faz cair por terra as cadeias. Deus enviou o anjo dentro da cadeia. Presta atenção, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, o Senhor envia anjos para proteger o seu filho, para proteger o seu marido, para proteger quem quer que seja que você esteja orando aí. A Bíblia nos fala que o anjo entrou lá, amados irmãos, na cadeia, e caíram-lhe das mãos as cadeias que o aprisionavam. O anjo do Senhor vai quebrar cadeias, amados irmãos. O anjo do Senhor vai até o local certo para quem você está orando e vai libertar. Presta atenção na palavra de Deus. E o anjo fala assim: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me.
e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então aqui, amados irmãos, uma armadilha foi feita contra Pedro. Uma cilada foi feita. Deus vai quebrar ciladas. Deus vai quebrar armadilhas. Deus vai fazer por terra cair grilhões e cadeias, amados irmãos, através da sua oração. Algo foi preparado contra a tua vida, presta atenção. Mas a oração do servo e da serva de Deus, meus amados irmãos, tem grande poder na presença de Deus. E aqui nós vemos que a igreja estava orando, estava intercedendo. E lá foi enviado um anjo. Quer dizer para você que Deus vai fazer milagres através da sua oração. Deus vai libertar do cativeiro pessoas que estão presas. Pessoas às quais você tem orado, pessoas às quais você tem intercedido. Pessoas que estejam presas. Aqui era uma prisão, amados irmãos, literal, era uma cadeia. Mas eu não sei qual é a cadeia a qual a pessoa que você está orando está presa. Se é uma bebida, se são drogas, se são vícios. Eu não sei qual é o problema da pessoa a qual você tem orado e você tem clamado, meu amado irmão. Mas Deus, Ele vai usar a sua vida para libertar estas vidas às quais você tem orado, clamado, buscado, intercedido. Depois aqui, amados irmãos, nós vemos Pedro indo até o local onde a igreja se reunia para orar. E quando Pedro chega lá, amados irmãos, eles chegam a desacreditar que Pedro havia sido liberto. Às vezes, amados irmãos, nós oramos, nós clamamos, e quando nós vemos o milagre acontecer, nós ficamos assim, chocados, né, amados irmãos, de ver que Deus ainda responde ao clamor do justo, ao clamor daquele que clama, ao clamor daquele que intercede a favor dos seus, meus amados irmãos. E ali nós vemos que Pedro, amados irmãos, foi liberto e foi até ali o local onde a igreja estava orando. E a igreja ali se assombrou de ver. A Bíblia fala assim: e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. Amados irmãos, você vai se espantar com o milagre, com a maravilha, com o sobrenatural que Deus vai fazer através da sua oração para a pessoa a qual você tem clamado, as pessoas às quais você tem clamado. Existem prisões no reino espiritual que são quebradas, amados irmãos, somente com o tocar de Deus. Quando as nossas orações chegam nos céus, amados irmãos, e o poder sobrenatural de Deus vem sobre aquela vida, que no caso era Pedro dentro da prisão, Deus enviou o anjo, né? Foi algo sobrenatural. E ali, terra mantunébias, as cadeias se partiram, caíram por terra, amados irmãos. Eu tenho uma boa notícia de Deus para a sua vida. As cadeias vão cair por terra. E quem hoje está preso em alguma situação a qual você tem sofrido, será liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Vou fazer uma pequena oração. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos colocamos na Tua presença, derramando nébias. Vai abrindo as cadeias, Senhor. Vai quebrando os grilhões, vai desfazendo toda a obra das trevas, Senhor. Vai pondo por terra todo ocultismo, Senhor, toda obra satânica, Papai.
vai libertando das drogas, vai libertando dos vícios, vai libertando da prostituição, vai libertando, papai, de tudo aquilo que não procede do teu espírito. Anamassude canta lamanai. Vai queimando todo o mal, pai, todas as pessoas que estão assistindo esses pequenos vídeos, que as suas famílias sejam abençoadas, que esta pequena oração alcance os corações, alcance vidas, papai, que essas vidas possam ser libertas, restauradas, que essas vidas possam receber de ti, ó Deus, milagres sobrenaturais. Vai, Senhor, restaurando hoje, vai curando hoje, vai libertando hoje, papai, de todo o mal, e que estas vidas creiam e confiem nas suas vitórias, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Se os irmãos puderem compartilhar esse pequeno vídeo, eu agradeço. Se os irmãos puderem acionar o sininho, eu agradeço. Se os irmãos puderem se inscrever no canal, eu agradeço. E agradeço muito a presença dos irmãos aqui, ouvindo esta pequena palavra. E, amados irmãos, eu vos deixo com a paz do Senhor e que Deus os abençoe enormemente.